Por que quando a gente fala em inglês, tem um vídeo no YouTube sobre, a gente fala there is a video on YouTube about, e quando eu falo eu tenho outro vídeo no meu celular, eu falo I have another video on my phone. Por que aqui em cima eu usei there is e aqui embaixo eu usei have? Se a palavra é basicamente a mesma, né? Só tá no formato diferente. Tem. Se eu falasse ele tem outro vídeo, seria he has, né? Por causa do have vira has. Lembra disso? Qual que é a lógica aqui? O que é que tá acontecendo? Quando é que a gente usa have e quando é que a gente usa there is ou there are? Porque se for no plural, a gente vai usar there are. A lógica é o seguinte, ó, eu posso reescrever, eu vou primeiro bugar a tua cabeça, depois eu vou desbugar a tua cabeça. Eu vou fazer isso em duas partes, tá? Primeiro é entender, você vai primeiro conseguir compreender a diferença dos dois e quando usar cada um. Só que muita gente para aí é que tá o erro. Lembra que linguisticamente o aprendizado se dá por duas coisas, input e output. Input é tudo que entra na tua cabeça e output é tudo que você consegue colocar pra fora, tudo que você consegue usar. Não basta só você entender, você precisa usar, é só você lembrar da analogia do pedreiro. Cara, eu não sei subir uma parede. Se chega um pedreiro pra mim e fala, cara, é fácil, tu pega uma pá, bota no cimento e taca na parede. Eu vou chegar, eu vou pegar a pá e vou ficar, cara, como é que pega na pá, mano? Pega na pá assim, é assim desse jeito? Como é que pega o cimento? Porra, com a pá virada pra baixo, pra cima? Então, por mais que eu entenda o passo a passo do que fazer pra subir uma parede, pra poder eu conseguir subir a parede, eu preciso começar a usar eu mesmo pra entender e conseguir aplicar aquilo. É isso que faz você se comunicar, não é só entender. É por isso que a maioria das pessoas que sai comprando vários cursos e assiste todas as aulas e chega no final não consegue se comunicar ainda, é porque ela só entendeu, ela não aplicou aquilo pra ela. Então, aplicar e usar de forma ativa faz parte do aprendizado, você precisa fazer isso. Então, eu vou te falar, depois que eu te dar a explicação, eu vou te falar como é que você usa. É super simples, uma estratégia que provavelmente você já conhece, só que você vai usar isso de uma forma que você não vai mais esquecer. Até porque a diferença é simples. Só que, de novo, não basta você entender a diferença. Você precisa ser capaz de usar. Tem uma loja no shopping, é uma coisa. Mas eu posso mudar essa frase e falar: o shopping tem uma loja da Apple. Olha o bug. Porque aqui, esse tem é there is e esse tem é have. Porra, mas é a mesma frase escrita, tu só muda a ordem. Por que um é have e o outro é there is? Cara, pensa comigo, olha só. É aqui que vem a diferença, super fácil de entender, tá? Have, a gente coloca no sentido de possuir. É o ter no sentido de possuir. E there is, ou are, se for no plural, é no sentido de existir, velho. Então, have é possuir e there is, ou there are, é no sentido de existir. Então, é só você vir aqui, ó. Tem uma loja da Apple no shopping. Esse tem existe ou possui? Pois é, mas aí tu mudou. Tu falou no shopping, o shopping possui. Beleza. Mas não é a ordem que tá aí. A primeira está, tem uma loja da Apple no shopping. É existir. Se fosse possuir, eu teria que colocar o que possui, né? Eu só falei, existe. Existe. Há uma loja da Apple no shopping. Então isso aqui tá no sentido de existir. Por isso é there is. Mas quando eu mudo essa frase e coloco ela como tá aí embaixo, o shopping tem uma loja da Apple, aí muda tudo. Porque agora eu tô falando que o shopping possui uma loja da Apple. Por isso que é have. Só que, óbvio, quando você for escrever essa frase aqui, ó. The mall é it. Aí como é que fica o have? Fica has, né? Porque é it. The mall é it. It has an Apple Store. E aqui there is an Apple Store in the mall. Então, a diferença é justamente essa. Quando você está falando no sentido de possuir, have, sentido de existir, é there is. Só que qual que é a questão que buga algumas pessoas? É que até em português ela tem dificuldade de fazer essa distinção de quando que é possuir e de quando é existir. Né? E aí que vem a parte do usar. Você precisa usar isso, fazer algumas vezes, para começar a compreender. Tá? Então, nesse sentido que eu coloquei aqui, ó, do vídeo, eu posso fazer outra coisa. É porque eu poderia colocar exemplos super simples aqui, tipo, Maria tem uma maçã. Mas, porra, sabe? Não vai entrar na sua cabeça.
Então, por isso que eu estou tentando colocar exemplos um pouco mais reais, tá? Por exemplo, você é head de edição. Então, eu posso falar o seguinte. Cara, tem 2 vídeos para terminar. Ou para editar, né? Vamos usar o teu. Para editar. Ó, tem 2 vídeos para editar até amanhã. Vamos usar esse exemplo. Esse tem. Tá no sentido de existir ou de possuir? Exato, existe 2 vídeos, então there. Aqui vai ser o quê? There are, porque são 2. Então, there are 2 videos to edit. Exato, plural é a. Ou você poderia colocar for editing. Until. Ou você pode colocar by tomorrow. Ambas formas são válidas, tá? Só estou dando opções. Então o que importa é isso aqui. Existe 2 vídeos. Agora, e se eu mudo? Ó, vou falar a mesma coisa, só que de outra forma. Tem 2 vídeos para editar amanhã, só que eu mudo e falo assim, ó. Tenho. E aí, reticência, precisa escrever o resto. Esse tenho é existir ou possuir? Exato, porque eu tenho, né? Então, I have 2 videos. Isso é outra coisa importante, né? Você vê que eu coloquei o I aqui. Aí você fala, Igor, mas não tem eu ali. Pois é, mas você tem que se lembrar do seguinte. Tenho. Quem é que tem? Eu. É óbvio, porque em português a gente conjuga os verbos. Então a única pessoa possível para ser tenho sou eu. Então não preciso colocar o sujeito, né? Eu só falo tem. Não preciso falar eu tenho, porque é óbvio sou eu. Só que em inglês, I have, you have, they have, we have, como é que eu vou saber? Por isso que tem que colocar. Então I have 2 videos to edit until tomorrow or for editing by tomorrow. Não, aí você muda, pô. Se o sujeito for diferente, por exemplo, ela tem 2 vídeos para entregar amanhã, vai ficar she has 2 videos. Agora eu vou dar outro exemplo um pouco mais real. Cara, vamos supor que tu saiu de casa e tu chegou atrasado em algum compromisso que você tinha, tá? Porque simplesmente fecharam a rua da tua casa. E aí você chega atrasado nesse compromisso, pode ser, por exemplo, no trabalho, em algum lugar, numa reunião, por exemplo, e aí pergunta, cara, por que tu atrasou? Ah, porque fecharam a rua da minha casa. Aí, tá, mas por que tu não foi por outro lugar? Por que não deu a volta, não sei o quê? Ele fala, cara, não tinha ou não tem outro caminho. Não tem outro caminho, só tem aquele caminho. Aí pra minha casa, vou fazer o quê? Tive que esperar. Né? Tu tava de carro e tal. Como é que você vai fazer isso aqui? Como é que você vai falar isso daqui? Não tem outro caminho. There is. Aí você pensa, cara, there is existe, certo? Então, existe outro caminho? Yes or no? No. Então, there is no way. No, nesse caso, other way. Por que é no? Porque se tivesse mais, aí eu poderia falar, por exemplo, existem 2 outros caminhos. There are 2 other ways. Sacou? É isso. Então não é sobre ficar brincando necessariamente com as frases, tá? Você pode criar várias que você pensar na sua cabeça e você depois você para poder analisar cada um o que é que você vai falar. Mas essa é a ideia, tá? Então, cara, tem um vídeo no YouTube que eu vi da pessoa tal.
Have ou there is? There is. Tem um vídeo, existe um vídeo. Há um vídeo no YouTube. There is a video. Sacou? Só que aí é a questão que eu te falei. Isso aqui agora você entendeu. Só que ainda, eu tenho certeza, que ainda não tá 100% na tua cabeça. Tá? Você consegue compreender. Não, beleza. Esse é assim, o outro é aqui. Se eu fizer um exemplo assim, é aqui assado. Beleza. Só que se você não usar agora, amanhã tu esquece. Daqui uma semana tu esquece. Tu precisa usar. E aí vem a parte 2. Então você precisa se forçar de alguma forma para usar isso daqui, e tem vários, vou falar alguns, para usar o there is e o have desses formatos diferentes para você não esquecer. Tá? Formato mais simples de fazer isso daqui. Você vai fazer o quê? Um part alpha. O que é o part alpha? Vai fazer uma criação de diálogo, tá? Imagina o cenário na sua cabeça, faz uma criação de diálogo e vai usando. Algumas vezes o there is, outras vezes o have, propositalmente, nesse diálogo. O diálogo, de novo. Cara, às vezes eu falo para um aluno fazer um diálogo, ele pensa que ele tem que ser o Tarantino. Cara, não precisa. Faz um diálogo da sua cabeça, mano. Só para você usar aquilo. Esse não é um diálogo onde você está praticando todo o seu vocabulário da língua inglesa e criando. Não, cara. É simplesmente você usar isso aqui para você não esquecer. É só esse o motivo do diálogo. O objetivo do diálogo. Então você pode fazer um diálogo super simples. Tá? Vai tirando da tua cabeça, fazendo uma pessoa falar isso, outra pessoa fala isso, cria um cenário e fala ali, vai destrichando. Usa pelo menos umas 3 vezes cada. E pronto, fechou. Solidificou na tua cabeça o significado do there is e o have, você agora tem capacidade de usar, porque você criou um diálogo na tua cabeça onde você estava usando aquilo. Então tu já usou. Sacou? Quando tu termina, tu já usou, cara. Então qual que é a possibilidade de você conseguir usar depois? Altíssima, porque tu já usou. Num diálogo que tu criou. Então a probabilidade de você usar depois vai ser muito alta. Tá? E mesmo quando você errar, você vai conseguir se corrigir. Essa é a ideia. Então essa é a opção 1, é você fazer um part alpha, né? 2.1 aqui, ó. Fazer um part alpha, fazer essa criação de diálogo usando. E às vezes parece tão simples, né? É porque as pessoas acham que tem um pulo do gato, sabe? Ah, não, tem um pó mágico, né? Tipo, sei lá, tem um trick do GTA, né? Direita, triângulo, bola, R2, marchinha para a esquerda, e aí você vai conseguir aprender. Não, cara, não tem, é porque realmente não tem segredo. Cara, mas é tão simples, eu poderia ter pensado nisso. Mas por que tu não pensou, então? Saca? Então, é simples, com um diálogo simples de 10 linhas, tu consegue solidificar isso na tua cabeça. E você pode usar isso para aprender qualquer palavra que você quer usar. Só que qual que é o problema? É que as pessoas querem aprender, colocar no vocabulário dela 10, 11, 15 palavras de uma vez. Não rola, mano. Não dá. Saca? Tipo, você vê uma aula de vocabulário de um professor no YouTube, onde ele está ensinando vários vocabulários, várias palavras novas. Tá? Você acha que no final daquilo ali tu vai conseguir usar todas aquelas palavras de alguma forma? Mesmo que tu use flashcard, não sei o que, cara, não vai. Escolhe 2, 3, 5 no máximo para tu fazer essa brincadeira do part alpha aqui. E aí tu vai ter usado elas ativamente, tu vai conseguir usar elas depois numa conversação e tal. Saca? Existe outro nível disso que eu gosto mais. Que é, ao invés de você fazer o part alpha, que é criar um diálogo da tua cabeça, tu entra num diálogo real. Só que isso daqui, obviamente, uma pessoa que está começando no inglês, que não tem ainda a capacidade de dialogar assim em inglês, ela não vai conseguir. Óbvio, primeiro ela tem que passar por alguns free steps antes, né? De chegar nesse ponto. Mas se você já consegue, mesmo que em nível básico, conseguir dialogar com alguém, você vai fazer o seguinte: você vai entrar num servidor do Discord, tá? Servidor do Discord chamado English. Literalmente esse é o nome. Nesse servidor tem vários canais de voz, tá? Beginner, Intermediate, escolhe o que você quiser, entra e você tem um objetivo ao entrar ali. Primeiro, aí vou tirar algumas crenças, tá? Se você vai entrar no servidor do Discord para praticar, lembre-se que você está entrando para praticar, mas eu vou errar, vai. Eu tenho medo de errar, mas tu vai errar. Tu não pode ter medo de um bagulho que vai acontecer. Vai acontecer, mano. Tu vai errar, é óbvio isso. Você não pode entrar... Cara, não pode ter medo de errar, véio. Vai acontecer. Saca? O negócio vai acontecer.
Mas é isso. Outra coisa é a pessoa querer entrar nesses... Eu já vi muito isso acontecer, tá? A pessoa entra no servidor lá pra poder praticar com alguém, a pessoa não fala. A pessoa fica lá no servidor quieta, só ouvindo. Ah, não, é porque as pessoas estavam falando sobre alguma coisa que eu não sei falar. Mano, dá vontade de esmagar. Bicho, puxa a conversa, mano. Entra no servidor, se mete. As pessoas estão falando sobre alguma coisa aleatória, você pergunta, guys, what are you talking about? Tu já se inseriu na conversa só com uma pergunta. Ou então muda. Fala outra pergunta. Ah, mas as pessoas estão conversando, eu não quero atrapalhar. Ah, tá ligado? Véi, tu tá lá pra praticar a mesma coisa em texto, mano. Tu tá em algum grupo de WhatsApp de pessoas conversando, cara, entra e conversa, faz a pergunta. Porque se tu for parar pra ler tudo que mandaram assim pra tu... Aí, mano, tu não vai falar nunca. Saca? Então essa é a dica, tá? Então entrou lá pra praticar, entra no canal de voz e já se intromete, obrigatoriamente. Você nunca pode esperar a conversa chegar em você. Você tem que chegar e criar a conversa. Tá? Naturalmente. É assim que a gente pratica inglês. Você tá lá pra praticar com um objetivo. Você não tá entrando numa roda de amigos que estão lá conversando sobre algo pessoal e ninguém pode entrar, porra. Velho. Todo mundo tá lá pra estudar. Você acha que você vai chegar, vai perguntar alguma coisa, as pessoas vão fazer o que você... Tá todo mundo ali com o mesmo objetivo. Elas entendem que você entrou lá porque você quer se inserir na conversa. Elas com certeza entendem o quão é difícil você entrar e ficar nessa, né? Caraca, eu não consigo, eu vou falar sobre o quê, não sei o quê. Todo mundo tem isso, mano. Mas qual que é o segredo? Entra e começa. Entra e starta a conversa. Vai dar bom. Saca? E aí você starta com esse objetivo, de usar o there is you have. Aí tu vai falando de coisas que existem, por exemplo, there is something unusual in your country. In my country, there is brigadeiro. Brigadeiro is a type of sweet that doesn't exist in other countries, for example. Or maybe, in my country, there is coxinha. Do you know coxinha? Tá vendo que eu tô usando? You don't have coxinha in your country? Olha aí, usei o have agora. Saca? Em uma conversação de menos de 2 minutos, eu acabei de usar there is 2 vezes e o have 1 vez. Então, o que é que tu não consegue fazer em 10, 15? Porra, 10, tu não consegue passar 10, 15 minutos? Saca? Esse é outro nível, tá? Então, nível 1 é você entrar, fazer um port alpha, isso resolve também o problema. Só que o nível 2, ele é muito bom porque você já se insere numa conversação. Você se bota num... Porque assim, você fazer o port alpha, você não vai tremer. Tuas pernas não vão... Tu não vai ficar nervoso. Mas tu entrar num servidor de Discord lá, tu vai ficar. Saca? Minimamente você vai ficar. E é isso que a gente precisa, porque a interação social com qualquer pessoa tem isso, velho. Saca? Em qualquer momento. Você precisa passar por isso. Isso é um momento de teste também. Então, você entendeu como é que usa o there is you have? O there is you have é uma diferença muito absurda, tá? Você precisa compreender isso daqui e usar. E agora você vai fazer o quê? Você vai escolher um dos dois, ou os dois, e mandar ver. E usar ativamente, para poder você conseguir usar isso automaticamente sem precisar pensar, né? Porque o problema é esse, porque com o que eu te falei agora, para você se corrigir, você vai ter que parar para pensar, mas isso aí que eu vou falar existe? Tu não vai ficar fazendo isso na hora que tu fala, né? Então tu precisa aplicar isso daqui para ficar automático. Sacou? Essa é a diferença de there is e have. Mas é isso, ó, você vê, na aula eu não só te ensinei a diferença de there is e have, como eu te falei, como você aprende vocabulário e não esquece dele, e como eu te falei, uma forma de você praticar sem ser um bocó. E conseguir evoluir. É isso. Sacou?